Vamos... Que eu acho difícil, mas... que volta é melhor. Mas estão dando uma resposta, né? Vamos para o triunfo do Bahia. O Bahia, na semana passada, derrotou o Palmeiras, na Fonte Nova, e hoje derrotou o Flamengo. Então, o Bahia teve um impacto ali na parte de cima da tabela, né? O Palmeiras assume a liderança hoje, não era líder desde a 10ª rodada, e o Flamengo não perdia a liderança desde a 17ª, e esse jogo aí ajudou a mudar tudo. Ajudou a mudar tudo. Teve também, assim, não uma questão de arbitragem que a gente falou até agora, um bom descanso pro PC, mas as expulsões condicionaram muito o jogo. Mesmo assim, em algum momento o Flamengo parecia ter um jogador a mais. Em 13 minutos o Flamengo perdeu o Danilo. E a jogada da expulsão do Danilo, assim, o Danilo com toda a experiência que ele tem, enfim, longa carreira que ele tem, ele tem uma leitura de time ali muito equivocada, ele acaba erguendo demais o pé, merecidamente a expulsão. Aí esse é o lance que a gente está mostrando agora. 13 minutos. Ele perde o tempo da bola. Eu acho que se tivesse num momento melhor, ele poderia até chegar e saltar de cabeça, ter essa disputa de cabeça, mas ele chega tarde, levanta o pé acima da conta e acaba sendo expulso corretamente. O Bahia começa a ter mais bola, mais posse, começa a jogar melhor, mas mesmo aí no segundo tempo a gente tem a expulsão do Alisson Yan, que entrou e acabou sendo expulso e condicionou ainda melhor. Deixou o Bahia ainda mais confortável na partida e foi uma vitória curta, né? Resultado curto, que poderia ter sido muito melhor. O Flamengo assustou numa jogada lateral com o Léo Ortiz ali, tá ainda nesse 1-0. Defesaça do Ronaldo. E nesse lance que a gente está mostrando agora, o primeiro passo do Arrascaeta, a perna esquerda é excelente, né? Desculpa, que passe, né? Que passe, assim, na passada ele consegue dar um passe de esquerda que poucos conseguem fazer. E ali estava um jogador... Poucos canhotos conseguem fazer. Nesse lance, um jogador a menos, e aí o Samuel Lino, que já tem um tempo que não joga bem, né? Ele faz esse gol aí, já daria uma outra cara pro jogo, né? Agora, eu queria até perguntar para que vocês, defensores, Ramon, Felipe, para mim a ação do Danilo é a ação de quem sabe que na velocidade não vai ter condição. Ele precisa, porque se ele acompanha o jogador, né, mas ele sabe que ele vai perder ali na velocidade para um garoto que começou a sua vida como titular do Bahia recentemente, que é o Thiago, e que está jogando bem, enfim, numa jogada que aproveita essa linha alta da defesa do Flamengo com bola longa, e aí o Danilo sente que ou ele mata o lance ali ou ele vai permitir que o Thiago vá na cara do goleiro. Assim, quando o meu último ano como jogador de futebol, o penúltimo ano, nós jogávamos com o Diniz, e o Diniz é assim também, gosta de linha alta. E muitas vezes, assim, era difícil tomar bola nas costas. E do meu lado tinha 365 anos, era eu e o Marcelo. E dificilmente tomávamos bola nas costas, porque nós sabíamos fazer a leitura, nós tínhamos experiência. Às vezes o Marcelo saía, eu não saía. Então, assim, ter experiência para fazer o quê? Diagonal. Correr diagonal, corre em diagonal. Se você não sabe que você não vai chegar, ou você está colado no cara para ganhar a bola ou para fazer uma falta, ou se você não sabe, se você não consegue pelo menos fazer a falta e puxar, dá diagonal, corre para trás, faz diagonal. Pro gol, tu diz, né? Exatamente. Agora vem cá, com 2 a mais, né? Porque depois vai ter a expulsão do Alisson. O Bahia também não conseguia matar o jogo, né, cara? Aí o Flamengo teve oportunidade. Exato. Percebeu o Bahia com mais medo de tomar do que vontade de fazer. Cara, incrível, né? Depois do gol anulado, né? O Bahia até o gol anulado, ele estava controlando bem o jogo. Dali em diante parece que bateu... A gente tem que pontuar o chute do Lino também, né? O gol que ele perde no primeiro tempo ali, com a menos estava 0-0 ainda, né? Sim, da defesa do Ronaldo, né? Defesaça do Talvez Ronaldo. se fosse o passe do Samuel, que seria um passe do Samuel Lino, se é o Arrascaeta para finalizar, com certeza ele faria o gol que ele ia... E aí a expulsão... Durante o passe sai tão bom. Isso é difícil, é verdade. O Alisson ficou 10 minutos em campo. Ele entrou, já com a menos, levou um cartão amarelo bobo e depois levou esse daí. 10 minutos em campo. Ele tá perdendo um pouco no personagem, esse atleta, né? É um garoto muito jovem ainda, que não conquistou nada na carreira, sabe? Assim, precisa ter um pouquinho de cabeça no lugar. Ele já entrou em divergências já com alguns atletas de renome no futebol, como por exemplo o Hulk. Então, no início, assim, tá tudo legal. Eu mesmo vim aqui e falei, eu queria ter um jogador como esse no meu time, mas como esse, não. Como esse, não. Eu vi até na rede social, tem que pensar, é um Felipe Melo. Felipe Melo, não. Eu com 19, 20 anos, 21 anos, eu não abri a boca para falar, sabe? Então, assim, eu acho que ele tá se perdendo o personagem, tem que demonstrar um pouquinho mais dentro de campo, jogar bola, mostrar dentro de campo, mostrar que é bom, mostrar que merece estar no Flamengo, um clube gigante como é o Flamengo. Olha o amarelo que ele toma. Exatamente. Olha o amarelo que ele toma. Tem uma, com o quarto árbitro. uma necessidade de ser o centro das atenções o tempo inteiro, de aparecer o tempo inteiro, para além do bom futebol que ele joga, porque ele sabe jogar.
Ele tem personalidade, ele entra, ele tem qualidade, só que ele tá o tempo inteiro querendo se exibir pro mundo, pro jogo. Essa toma cotovelada. E na hora que ele toma o cartão amarelo, tem 2 atletas que chegam nele. O Jorginho chega nele pra falar, e o Bruno Henrique chega pra ele e fala, calma. É assim, não é à toa que o Felipe Luiz, ele ficou na geladeira um tempo, ele ficou um tempo sem jogar. Sim. Aí volta a jogar hoje, 11 minutos, ele é expulso dessa maneira. Você tem que colocar a cabeça no lugar, porque ainda não chegou, não conquistou nada, sabe? Assim, e é muito difícil chegar no profissional do Flamengo. Muito difícil você estar num elenco, fazer parte de um elenco como esse, estrelado como é o do Flamengo. O cara tá tendo a oportunidade de fazer isso. Realmente... O árbitro foi muito bem nesse lance, porque ele já de imediato já tira o amarelo, já dá o vermelho. Merecido. Tanto o amarelo, o primeiro amarelo, quanto a expulsão foi merecida. As atitudes, né? Eu concordo com o Felipe, porque é um jogador novo ainda, mas tem uma diferença de você ter personalidade. Exatamente. Né? E ter esse Lembra tipo um pouco de comportamento, nesse né? sentido? Que assim, às vezes tem um excesso de personalidade, o John Kennedy. Mas o John nunca foi assim, o John nunca foi de arrumar confusão com os outros. Mas toma cartões bons. Foi expulso numa final de Libertadores por tirar a camisa. Mas não foi por tirar a camisa, ele foi expulso porque ele foi na torcida. Isso, ele subiu e foi na torcida, assim. Tirou a camisa e foi pra torcida. Já tinha, exatamente, tirou amarelo e amarelo e vermelho, exatamente. Mas eu vejo diferença entre, sabe, o menino chegou e já arrumou confusão, com quantos atletas ele já arrumou confusão? Sabe? E ao invés de mostrar até humildade. Eu lembro da minha juventude, quando eu subi assim, eu ficava quieto. Eu mandava aquela boca, eu ficava quieto, pô. Sabe? Principalmente, imagina agora, jogando num elenco estrelado como é do Flamengo, ele tá tendo essa oportunidade porque ele tem qualidade, ele tem o potencial, mas ele tem que entender que, calma, é bom jogador. Ele é bom jogador mesmo. Aí vai acabar perdendo oportunidade por causa disso. E o Felipe não economizou na entrevista, né? Falou que o que ele fez foi uma responsabilidade, prejudicou o time. Se você olhar o padrão Felipe Luiz, eu acho que ele vai tomar mais uma geladeirinha aí. Eu acho que ele precisa de um acompanhamento psicológico. Eu não estou dizendo que ele tem problema de cabeça não, gente, pelo amor de Deus. Essas atitudes para ele se conter, né? Igual aquela questão na Copa do Brasil, né? Que ele vai bater um pênalti e ele fica com a bola na cabeça. Gente, ele é muito novo, ele não pode ter esse tipo de atitude. Uma coisa é você no campo tentar desestabilizar seu adversário falando alguma coisa, tentar tirar ele do jogo falando, não faltando respeito. Por exemplo, agora ele falou pro Igor Rabelo, o seu salário já saiu? Tá em dia? Então, assim, ele tem que ter uma responsabilidade em relação a isso. Não se faz mais juvenil como antes, hein? Não se faz mais futebol. Futebol usado de antes, hein? Quantos anos você tem? 19 anos? É o único atleta no Flamengo. Eu não tenho problema nenhum com o cabelo pintado, tá? Assim, eu até pinto o meu. Não tem problema no cabelo. É o jogador. Você tem tantas águias aí no Flamengo e tantos jogadores de renome, ganharam tudo. O único jogador cabelo pintado é ele. Ele tem 20 anos. Acho que ele tem que colocar outra, sabe? A prioridade tem que ser outra. A prioridade tem que ser, bom, vou entrar, vou jogar pra caramba. Mas no dia que tiver conquistado, que eu quiser fazer as coisas, aí faz. Tá tranquilo. E eu posso falar disso porque eu, com 23, 24 na época da Juventus, eu errei muito, fui expulso muitas vezes, sabe? E às vezes você pode aprender na dor ou no amor. Eu aprendi muitas vezes na dor, por ser expulso e tal. Então eu tenho propriedade de falar com ele, não vai nesse caminho. Não vai nesse caminho, porque assim, eu caí muitas vezes e para me levantar foi muito difícil. Mas eu caí na Juventus. Eu estava na seleção brasileira. Então para me levantar foi difícil, mas eu me levantei. Agora, se levantar com 20 anos de idade sem ter conquistado nada é mais difícil. Então cabeça no lugar. Por isso que eu falo do John Kennedy, tá sendo um paralelo, assim, de um jogador que todo mundo acha que tem muito potencial e às vezes a gente fala, pô, tá se perdendo por questões de cabeça. Agora, é muito difícil fazer uma análise técnica de um time que jogou com 2 a menos. Muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Ainda assim, vou tentar uma sugestão aqui. Vamos lá. O Flamengo deu uma queda de rendimento, né? Se você pegar o empate com o Vasco, a derrota para o Estudiantes, jogou bem 30 minutos contra o Corinthians, mas foi dominado no primeiro tempo contra um time inferior. Hoje perdeu do Bahia. Contra o Cruzeiro foi um jogo assim, eu acho que o Cruzeiro até jogou melhor na maior parte do tempo, primeiro tempo. Então assim, aquele Flamengo que estava dominando todo mundo, ele tá num momento assim que eu acho que o Felipe vai ter que olhar para isso. E tem um detalhe, se a gente pegar esses últimos jogos que você citou aí, maioria deles tiraram a bola do Flamengo, né? Fizeram o Flamengo tentar jogar sem a bola. E aí esse correr atrás ou tentar recuperar essa bola, você acaba tirando a característica dos jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo todos ali, se você pegar, a qualidade técnica é o que mais tem esse time. Então, assim, é um time que está acostumado a dominar o jogo, a controlar o jogo, a acelerar quando quer acelerar, diminuir quando querem diminuir. E aí, quando você pega um adversário que consegue tirar essa bola, tirar o Flamengo da zona de conforto,
vem esse desgaste físico, que é muito mais difícil você correr atrás da bola do que você fazer essa construção com bola, né? Acho que o Flamengo tem sofrido bastante por causa dessa atitude que os adversários estão tendo com o Flamengo nessa altura do campeonato. Renan, sabe o que eu acho? Assim, eu sou um cara que, nos últimos tempos, como eu tenho elogiado o Flamengo, né? Falar que o Flamengo é o melhor futebol do Brasil, o melhor elenco da Sul-América juntamente com o Palmeiras, assim, como eu tenho elogiado o Felipe Luiz, falando do potencial do Felipe Luiz, esse é o momento que o Flamengo, o torcedor, o time precisa do seu treinador. Esse é o momento. Esse é o momento que ele tem que fazer algo diferente. Sabe? Que é normal dos clubes, é normal dos times. Até o melhor time, ele passa por um momento, de repente, não muito bom. O Flamengo está nesse momento. Um momento de irregularidade. Mas ainda continua, está na Libertadores, é um dos líderes do Campeonato Brasileiro ainda dá tempo, ainda vai brigar até o final, vai brigar. Então hoje, o Felipe Luiz precisa entender que, opa, eu preciso tirar o coelho da cartola, eu preciso fazer alguma coisa diferente para fazer esse time voltar a funcionar, voltar a fazer o que estava fazendo há 3, 4 jogos atrás. Porque, de fato, são quantos jogos aqui não vence? Não venceu o Vasco. Venceu o Corinthians domingo passado. Venceu o Corinthians, mas o primeiro tempo. O primeiro tempo foi bem ruim, aí empatou com o Cruzeiro, agora empata com o Bahia. Sabe, para um time, estavam 5 pontos mais na frente, agora já veio o Palmeiras passar com um jogo a menos. Então, assim, precisa realmente fazer diferente, precisa fazer melhor, porque time ele tem, elenco ele tem, e mais do que isso, o Felipe Luiz, para mim, é um dos melhores treinadores que nós temos atual e tem potencial para fazer melhor. Domingo passado foi a vez de o Flamengo abrir vantagem, porque o Palmeiras perdia do Bahia, e agora é a vez de o Palmeiras encostar forte, aliás, assumir a liderança, né, o que não acontecia desde a 10ª rodada. E os 2 próximos jogos do Flamengo são simplesmente pós-data FIFA, né? O Botafogo no Newton Santos e depois o confronto diretaço contra o Palmeiras no Maracanã. Os 2 próximos jogos. Mas eu queria falar também agora, parabéns para esse Bahia, né? Vai pegar. Ganhou o Palmeiras lá, agora ganhou o Flamengo lá. O Bahia não tá de brincadeira. O Bahia ele tem o objetivo de chegar na Libertadores e vai brigar até o final pela Libertadores. E nós temos que realmente aplaudir o jogo do Bahia. Porque assim, os caras ganharam do Palmeiras, fizeram um bom jogo contra o Palmeiras. Os caras jogaram contra o Flamengo hoje, fizeram um bom jogo contra o Flamengo. Então, assim, igualaram contra 2 potências que tem na Sul-América, né? Então, assim, realmente, o elogio. A gente estava falando lá na nossa salinha, lá, né? Que o programa nosso começa já lá na salinha, né? A entrevista do Jorginho pós o jogo, o semblante do Felipe Luiz saindo do jogo. O Flamengo tem 3 derrotas no... 3 derrotas no campeonato. Santos, terceira Cruzeiro, hoje. Terceira derrota. Bahia. A gente está falando de 26 rodadas, 25, 26, 27 rodadas. O Flamengo tem 3 derrotas. Aí você vê o semblante e a declaração do Jorginho. O semblante do Felipe Luiz, parece que está tudo errado. Tamanha DNA de vitória, vencedor. Tamanha essa vontade, né, de você estar ganhando. O cara que está acostumado a ganhar. Isso é ótimo. O cara fica incomodado. Flamengo 26 jogos e pro Palmeiras 25, né? O Palmeiras tem 25 tem jogos, Flamengo tem 26, Cruzeiro tem 27. É impressionante, 3 derrotas. E aí você vê a declaração do Jorginho, me chamou a atenção, que ele falou de uma forma como parecia a terra arrasada, assim, pro Flamengo, né? E na briga direta da Libertadores, o Bahia também tem um jogo a menos que o Botafogo, né? Tem um empate triplo ali de 43 pontos. E você tem o Fluminense. O Bahia e o Mirassol tem jogos a menos. O Fluminense também tem, se eu não me engano, 2 jogos a menos. O Fluminense ganhando os jogos que faltam também. O Fluminense passa o Botafogo. Exatamente. E o Rogério quebrou os 2 tabus, né? Nesse campeonato. Já nesse ponto agora. Ganhou do São Paulo e ganhou do Flamengo. Da semana contra o Mirassol, que não vence a 3 partidas. Lá em Mirassol. E o Palmeiras, no sábado, enfrenta o Juventude. Favoritíssimo. Ou seja, o Palmeiras pode abrir vantagem. Embora desfalcadíssimo, né? Sim, pela data FIFA. E pelo Vitor Roque, que tomou o 3º amarelo. Aliás, num lance muito bobo, né? De lateral. Ele consegue discutir com o Enzo num lateral e leva um cartão amarelo muito bobo. Cara do futebol brasileiro são cartões bobos, né? Muito bobo, cara. O tá pegando. Levou um cartão estúpido, desnecessário. Confesso pra você que naquela jogada é o jogador do time. difícil. O teu time já tá esfarelado pro próximo jogo. Você tem que segurar, pô. Sangue quente ali, é difícil. Mas um lance, assim, a lateral era do São Paulo, ele pega a bola pra bater o lateral e inicia um barraco por causa de... e fica fora do próximo jogo. Não tem ele, não tem Lopes, não tem Gomes, não tem ele, ele vai revidar e já vira aquela confusão toda lá. Dito isso, continua favorito. Mas assim... Sim. O Palmeiras quando chega nesses momentos, né?
de decisão, de confirmar que tudo isso que a gente fala de mentalidade, de um time forte, de um time vertical, nessas horas o Palmeiras consegue confirmar isso. Não perde ponto. Né? Não perde esses pontos aí que contam lá no final, como foi que o Cruzeiro perdeu hoje, dificilmente Palmeiras e Flamengo perdem. Os dois não perdem. Assim, eu falei que eu acho que o Flamengo está normal, uma oscilação para baixo. Nesse momento, se pegar as últimas 2 semanas, o Palmeiras joga o melhor futebol do Brasil. Joga o melhor futebol. A gente está falando de momento. Sim. Há uma semana, 2 semanas atrás, eu falei que o melhor futebol era do Flamengo. A gente vai mudando, tem jeito. Claro, não. Nesse momento, com a dupla Flaco, o Roque, com o André, o Andrés encaixou. Mas se você pegar o recorte do ano inteiro, o Flamengo ainda é, pra mim, o melhor time. Pensa igual. Só que o Palmeiras diminuiu a diferença. Concordo. O Palmeiras melhorou muito Rosete, de 2 meses pra cá. Concordo. Sim, mas nesse momento, você pega as atuações do Palmeiras contra o River, compara com as do Flamengo contra o Estudiantes. É que o Flamengo tem jogos assim River, de... lá, o Palmeiras foi bem demais. O Flamengo lá. tem jogos demais. assim de encantar, cara. Exato. O Flamengo tem jogos que você vai o jogo do O Palmeiras também começou a entrar nisso aí, né? Sim, começou a entrar. Por isso que eu concordo com o Losetti. A atuação de hoje do Palmeiras foi ruim perto das últimas. Porque o primeiro tempo ele foi controlado pelo São Paulo, neutralizado nos seus principais pontos, e o segundo, principalmente depois dos lances reclamados, do pênalti e da não expulsão do Andréas, abriu-se uma distância em todos os aspectos do jogo. Mas até ali, o Palmeiras criava, o São Paulo chegava de tal forma, entrava na área, o lance do pênalti mesmo, o Luciano entra na área com uma liberdade que é raro de ver em jogos do Palmeiras. Então hoje o Palmeiras não jogou tão bem assim, mas conseguiu com os seus trunfos e coelhos da cartola e banco e intervenção da comissão técnica. O Palmeiras cresceu de rendimento nos últimos 2 meses depois da entrada da dupla Flaco, estarem jogando juntos. Mas quantos jogos o Palmeiras jogou mal ou não desempenhando o que pode desempenhar e não perdeu ponto? Isso. Muitos jogos nesse brasileiro. E assim, isso o credencia o Palmeiras até ali hoje. Hoje me lembrou muito o 4-3 contra o Botafogo, em 23. Na casa do adversário. Trabalhei nesse jogo. Sendo massacrado no primeiro tempo, você acha que já O massacre era? foi maior. Oi? O massacre contra o Botafogo foi maior. Foi, então. Mas a gente vai falar do que aconteceu no Morumbi com relação à arbitragem. E aí, quem vai falar agora? É o Crespo? Não. É o Abel? Não. É algum dirigente do São Paulo que vai se pronunciar nesse momento? Também não. Quem vai falar é o Boto. O Boto é. Do Flamengo? É. Dirigente do Flamengo. Vai falar sobre o que aconteceu no Morumbi. Olha só a que ponto chegamos. Vamos lá. Perdemos por culpa nossa, por erros nossos, embora aquela expulsão, como é óbvio, condiciona o jogo todo. Mas o que se passa noutros campos realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isto. Você falou sobre um favorecimento para o Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem. Não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Porque eles apitam de uma maneira quando vão a um sítio e depois apitam de outra maneira quando vão ao outro. E isto prejudica-nos, prejudica o esforço dos nossos jogadores, sabendo nós que também temos que melhorar muita coisa e que não estamos a fugir às nossas responsabilidades. Agora, nós temos que trabalhar, temos que fazer o nosso, mas agora não podemos estar sempre a ser prejudicados e ver os nossos rivais serem beneficiados. Isso não. E não podemos calar isso e alguém, eu não sei como resolver isso, mas alguém vai ter que vir explicar o que é que se passa. Fortes palavras do Boto. Que absurdo. Né? Fortes palavras do Boto. Já que você se manifestou, André, vou abrir aí porque, cara, assim, está me cheirando, né? Ó, o que se passa em outros campos deixa suspeitas. O que ele está insinuando, não falou claramente, mas E depois ele disse, não estou a acusar ninguém. Pois é. O que ele insinua é que há algo além do campo e bola. Não estou a acusar ninguém. O que se passa em outros campos deixa suspeitas. Sim. O árbitro, palavras dele, Fã de Esportes, boa noite a todos. Boa noite, André.
O árbitro que nos prejudicou na quinta-feira recebeu como prêmio apitar o nosso rival e fez o que fez. Não estou a acusar ninguém. Ele só não disse o nome. Usou a palavra que passou na cabeça de todo mundo aqui. Há pouco tempo, o auxiliar do Abel falou sobre o sistema não nos permite ganhar e o Palmeiras ganhou o campeonato. Há pouco tempo, toda a diretoria do Botafogo, liderada pelo dono da SAF, o John Textor, né, fez aquele carnaval em relação à corrupção. Manipulação de resultados, parar em CPI em Brasília. Silêncio absoluto depois que o Botafogo foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Silêncio absoluto. Ninguém nota que acabou. Depois dos títulos do Botafogo, quantas vezes o John Textor falou sobre corrupção na arbitragem? Nunca mais. A comissão técnica do Palmeiras, o Abel já reclamou diversas vezes. Não querem nos deixar vencer. E o Palmeiras ganhou o campeonato. E eu também não entendi o que o diretor de futebol do Flamengo, né? O Boto. O executivo de futebol, o que quer que seja. Até como estrangeiro é estranho. O Abel é estrangeiro. O Crespo é estrangeiro. O que ele quer dizer com até como estrangeiro é estranho? Tipo, eu sou muito superior, eu vim aqui ajudar o futebol brasileiro e o que eu estou vendo me deixa envergonhado? É isso que ele está querendo dizer? É disso que se trata? É o que dá a entender. Tipo, eu não sabia que isso acontecia aqui. Não estamos a fugir das nossas responsabilidades, mas depois de um jogo em que o Flamengo teve 2 jogadores expulsos e corretamente expulsos, perdeu para o Bahia, ele acha interessante falar sobre a arbitragem de Palmeiras e São Paulo? E não sobre a atuação do time onde ele trabalha? E diz que não está a acusar ninguém. Então o que é isso? O que quer esse senhor? Toda vez é a mesma coisa. Aliás, não é a primeira vez que alguém que não se formou no futebol brasileiro faz comentários como se aqui fosse uma enorme selva em todos os sentidos. Não é a primeira vez que o Boto fala sobre isso. E eu quero repetir o que eu já disse a respeito do Abel Ferreira, do Hernan Crespo, de todo mundo que vem de outros centros trabalhar no Brasil, o que é maravilhoso. A troca de conhecimento, a valorização do ambiente do futebol brasileiro, gente que vem de centros, talvez, onde o futebol é mais desenvolvido e é tratado com mais profissionalismo. Não é o caso do senhor Boto. Não é o caso do senhor Boto. Mas nós temos que aplaudir, receber bem e tratar bem. Esse é um ponto indiscutível. Claro. Agora, quando o Abel diz, eu sei como as coisas funcionam aqui, o que ele está querendo dizer? Que é uma bagunça. Sim. Ou que a comissão... Ou só isso. Ou que a comissão técnica do Palmeiras é uma... Falei isso, essa frase aqui, é uma bolha de profissionalismo no meio de um mundo de amadores. É isso que ele está querendo dizer. Sim. E ele precisa ser criticado quando ele fala isso. Porque ninguém obrigou o Abel a vir trabalhar no Brasil. A organização do Palmeiras, que faz parte do ambiente do futebol brasileiro, é que permitiu que o clube tivesse orçamento para pagar ao Abel e aos profissionais que trabalham na comissão dele, na comissão técnica dele, os maravilhosos salários que eles recebem e merecem. Então não é uma selva. Se fosse uma selva, ele não estaria aqui. Ou então só é uma selva quando ele perde. E só é uma selva quando o senhor Boto perde também. Só é um futebol de faroeste quando quando o Flamengo do senhor Boto perde. Porque daí ele vem falar aqui como estrangeiro. Qual que é a diferença na hora de uma reclamação sobre arbitragem que ele nem deveria fazer? É, porque tem a ver com outro jogo e ele está insinuando que tem algo contra o clube dele. Ele ser estrangeiro ou não. Sim. Algumas coisas eu realmente não consigo entender. De fato, o senhor Boto resolveu falar da arbitragem de outro jogo. Do concorrente direto ao título. Por coincidência, depois do time onde ele trabalha. Aliás, que o remunera muito bem, Sim. Porque ele poderia estar trabalhando em outro lugar, como, por exemplo, o futebol ucraniano, né? Não estava lá? Não era lá que ele estava? Croácia. Mas não passou pelo Shakhtar? Passou. Mas O último foi na Croácia. Antes de vir ao Flamengo, Croácia.
Mas se veio ao Brasil foi porque alguém obrigou? Não. Veio porque quis. Porque o Flamengo também, com a sua organização, tem um orçamento suficiente para trazer um executivo de futebol com a trajetória dele. Sim. E vem aqui falar até como estrangeiro é estranho. O que é isso? Vamos fazer o seguinte, vamos repetir o trecho do Boto aí, Dimas, no ponto, é porque tem várias coisinhas nesse trecho aí, o André pincelou algumas aqui bem sérias, tem mais coisas aqui, é um trecho curto, mas que tem várias insinuações. Vamos destrinchar bem isso aqui, vamos lá antes dos companheiros falarem aqui também, vamos nessa. Perdemos por culpa nossa, por erros nossos, embora aquela expulsão, como é óbvio, condiciona o jogo todo. Mas o que se passa noutros campos é realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isto. Você falou sobre um favorecimento para o Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem. Não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Porque eles apitam de uma maneira quando vão a um sítio e depois apitam de outra maneira quando vão ao outro. E isto prejudica-nos, prejudica o esforço dos nossos jogadores, sabendo nós que também temos que melhorar muita coisa e que não estamos a fugir às nossas responsabilidades. Agora, nós temos que trabalhar, temos que fazer o nosso, mas agora não podemos estar sempre a ser prejudicados e ver os nossos rivais serem beneficiados. Isso não. E não podemos calar isso. E alguém, eu não sei como resolver isso, mas alguém vai ter que vir explicar o que é que se passa. Eu acho que o que deixa mais explícito aqui é todo o trecho ali. Basta verem o que se passa. Como estrangeiro não me cheira bem, foi o que citou aqui o André. Isso. E aí a sequência. Não me parece só falta de qualidade dos árbitros. Pois é. Aí é que para mim, esse trecho aqui para mim é que deixa muito claro onde ele está querendo chegar. E depois vai dizer que não falou isso, que não era bem isso, que foi interpretado de forma errada, etc, etc, etc. Mas hoje, a gente vai... Eu vou usar aqui a palavra, fica... Como é que eu posso dizer? De uma forma subjetiva, usar a palavra... Existe subjetividade, tá? Mas de verdade, para mim, tá muito claro o que ele quis dizer, o Brenner. Não, muito claro, e a gente precisa dizer. O Boto insinuou que há um sistema que age contra o Flamengo. Assim como o João Martins, auxiliar do Abel, como bem lembrou o André, fez em 2023. A mesma insinuação. É o mesmo tom, talvez foi até mais direto. O Martins foi até mais direto. Talvez não com a mesma contundência, mas a mensagem é a mesma. Uma insinuação de que há um sistema atuando para que o Flamengo não seja campeão ou para que outro adversário vença e leve o Campeonato Brasileiro. É uma fala grave e aí... O que eu vou frisar aqui, William, é para não dar margem também para as pessoas falarem, não, vocês estão fugindo do problema. A arbitragem brasileira, a gente vem falando disso há muito tempo, precisa ser refundada. Sem dúvida. Se o Samir Chaldi quiser continuar nesse caminho de reformulação do futebol brasileiro, e já começou a mexer no calendário, mexeu na base, Ramon Menezes demitido depois do vexame, Brasil eliminado pela primeira vez na história, na primeira fase do Mundial Sub-20. Sem ganhar nenhum jogo. Ele precisa dar mais um passo e mexer completamente na comissão de arbitragem, na maneira como o Brasil entende o jogo, a arbitragem e o VAR. Também hoje, ter Rodrigo Sintra na comissão de arbitragem, Péricles Bassols comandando o VAR depois de tudo que tem acontecido e por tanto tempo, é um atestado de que alguém não está olhando com lupa e fazendo boa gestão na CBF. Isso precisa mudar. E para mim é indiscutível que o Palmeiras foi beneficiado pelas decisões de arbitragem no Clássico. Isso é um ponto. Agora, outro alguém quer contribuir de fato para a melhoria, para que se dê esse passo e com declarações como a do Boto, a gente não caminha para isso. Porque o que o Boto faz
é simplesmente criar uma cortina de fumaça gigante para um desempenho do Flamengo, que até, na minha visão, o Flamengo resistiu ali da maneira que podia. Criar uma pressão. Pela circunstância do jogo. Danilo expulso muito cedo, e a expulsão, para mim, totalmente justificável. Aí não dá para falar de arbitragem, e o Boto nem entra nisso, né? Há um entendimento ali de que a expulsão do Danilo é correta. Claro. Mas As duas foram muito fazer corretas. isso, ele cria um fantasma, ele cria um espantalho de que há forças atuando contra o Flamengo. O Marlon, ontem, depois do jogo contra o Grêmio, de cabeça quente... Contra o Bragantino. Contra o Grêmio, o Grêmio e Bragantino. O Grêmio prejudicado, o Marlon estava diretamente envolvido no lance, de cabeça quente, ele conseguiu fazer uma crítica muito mais construtiva. Falou em reformulação da arbitragem, profissionalização, pontuou várias vezes que o Grêmio foi prejudicado. E jogador, no campo, se o dirigente, que é de quem se espera, uma proposta mais construtiva, uma cabeça mais fria, não consegue formular esse tipo de solução, isso ajuda a entender também porque a arbitragem brasileira está nesse ponto. Porque dirigentes e os protagonistas do jogo não contribuem em nada para isso. E aí eu preciso citar também, não só o lado do Flamengo, mas o lado do Palmeiras também e do Abel. O Abel hoje dá uma declaração que é um desserviço completo para o futebol. Se o Abel chega hoje e diz, olha, o meu time hoje teve seus méritos, porque o Palmeiras buscou uma virada contra um rival, depois de estar perdendo por 2-0, mas fomos beneficiados por um erro de arbitragem, e isso só confirma o meu ponto, que o Abel já bateu nessa tecla várias vezes. Um ou mais.